Hello guys and boys, how are you? I'm fine, and you? Good? Vamos já iniciar mais uma aula, dessa vez agora com o conteúdo, né, para finalizar o conteúdo. Ai, teacher, oh teacher, mais conteúdo. Calma, cut it out, ok? Tenham paciência e tenham calma. Na verdade, vocês não têm mais gramática, foi o que eu expliquei para vocês. Nós só temos agora leitura de texto, interpretação de texto e compreensão de texto. Só isso que tem para vocês. Não tem mais o que explicar de conteúdo, não tem mais. Porém, eu preciso que vocês respondam a leitura do texto e compreensão de todos os textos que vão seguir aí. Eu vou explicar para vocês, né, como vocês devem proceder e responder, porque toda a gramática ela já foi explicada e revisada junto com vocês nas outras aulas. Qualquer dúvida, é só revisar as outras videoaulas e os vídeos que eu deixei extra para vocês. No caso de hoje, né, nós já fizemos a nossa correção da atividade da semana passada, das atividades que estavam pendentes. Agora vocês têm a leitura dessas páginas que seguirão e a resolução dessas atividades, certo? Algumas atividades são de cunho pessoal, cada um responde do seu jeito, da maneira que entendeu o contexto do conteúdo que foi mostrado, e outras não, né? Precisa ser tirado diretamente do texto ou, né, tirado de todo o contexto que foi dado, certo? Vamos começar. O texto que traz para vocês agora na página número 37, Open Your Books, page number 37, is The Road in India's Primary School. Education. Gente, o que quer dizer isso? Se a gente for traduzir ao pé da letra, vai dar a podridão da educação primária da Índia. É a precariedade, na verdade, da educação primária, né, dos primeiros aninhos da Índia. Então ele traz um texto muito forte, na verdade, né, para quem se incomoda com a educação como eu, né, se preocupa com a educação e se incomoda com algumas coisas que são deixadas de lado. Então esse texto é muito importante para vocês lerem. Lembrem que a gente trabalhou com Global Warming, né, agora a gente está trabalhando com Education, né, textos que voltados para a educação. E esse texto aqui ele vai falar sobre alguns aspectos da educação primária, né? A precária educação primária da Índia. Né? Lembra que eu disse para vocês na última aula que a gente está conversando um pouco sobre a educação de uma forma global, para vocês verem a diferença de alguns lugares. Então, vocês têm esse texto aí, na página número 37, esse textinho que está passando aí. E logo em seguida tem umas perguntas, answer the question, que responda as perguntas sobre o texto. Letra A, what's a problem in present the text? Né? Present, né? Ou presented in text. Que é, quais são os problemas que são apresentados no texto? Né? Quais são os problemas que são apresentados aí no texto? Letter B, say, what's the impact the problem in the society? O que esses impactos trazem de problemas para a sociedade, né? Que esses impactos, com toda essa questão aí que foi dito, né, esses problemas, eles impactam de que forma a sociedade? Né? Vamos lá, letra C diz assim, letra C. Do you think this problem happens only in this community? Você acha que esses problemas, eles acontecem assim, do nada, somente nessa comunidade? Esses problemas estão acontecendo de repente assim, somente nesse lugar na Índia, ou você acha que em outros lugares também pode acontecer? Support your answer. O que é support your answer? É você disser que sim ou não, mas você tem que tirar do texto algo que comprove a sua resposta. Ou pesquisar em outro lugar algo que comprove a sua resposta de sim ou não. Se isso só acontece nessa comunidade da Índia ou não, acontece em outras comunidades. E se acontece em outras, você traz suportes, né? Você traga argumentos para segurar a sua resposta, tá bom? 2. Number 2. Discuss your group and decide what addition should they talk, solve the problems. Tá pedindo você discutir em grupo. Não precisa discutir em grupo. Você pode colocar a sua opinião de como esses problemas podem ser resolvidos. Coloque aí a conclusão de como você acha, para acabar de vez com todos esses problemas. O que você acha que tem que ser feito? Coloque aí em 1, 2 linhas, né? Uma frase concisa, que seja
uma frase boa, de boa consistência aí sobre o assunto. Temos essa imagem aí na página de número 38. Uma imagem que vai trabalhar um pouco com aquele tema de global warming, que a gente viu lá na primeira unidade, e vai misturar um pouco, na verdade vai fazer uma mescla um pouco com global warming com education, né? O sistema educacional, the education system. O que vocês podem ver nessa imagem aqui? Que a gente pode envolver a global warming, aqueles conceitos que a gente estudou lá sobre a global warming, e education, a questão da educação. O que vocês podem ver nessa imagem? Muito boa essa imagem, né? Para a gente trabalhar os dois temas juntos. Porque se é para vocês, ó, professor, aqui ele traz a lembrança que assim, da importância de preservação da natureza para que o aquecimento global diminua. Aqui, aparentemente, a professora está dando uma aula, pode estar dando uma aula sobre a questão da fotossíntese, não é? A troca de gás, que é muito importante para essa questão do global warming. Então, várias coisas eu posso cogitar e eu posso dizer com certeza que essa imagem me traz e me relembra alguns conceitos, certo? Daí, logo abaixo dessa imagem diz expanding. Agora a gente vai expandir um pouco, pegar um pouco da primeira unidade do Chapter 1 e trazer um pouco para dentro do Chapter 2. Diz Climate Change, Education, tá? Education and Awareness. As mudanças climáticas e a educação, né? O conhecimento sendo adquirido junto, né? Aí fala que as mudanças climáticas e a questão da conscientização, da educação. Então tem tudo a ver com a imagem aí, né? Mudança climática e alguém ensinando, trazendo a conscientização do que deve ser feito. Aparentemente é melhor você lidar com crianças e com adolescentes e pré-adolescentes do que com pessoas já de cabeça formada, adulto, porque acha que não vai servir mais para eles. Então essa nova fase que está chegando aí, né, dessas idades mais novas, a idade de vocês e outras mais novas, é que vão desfrutar de tudo que se mudar, vai desfrutar de tudo, de bom e de melhor. Então, nós temos mais um texto que vai falar sobre isso. Climate Change, Education and Awareness. Tá? Mudanças climáticas, o clima da educação sendo mudado por conta dessas mudanças climáticas, né? A situação educacional como um todo, de conscientização. Tem um trecho, que ele traz aí dois trechos muito importantes, tá? Que ele fala sobre education e fala sobre teaching about climate change can be challenged, né? Ensinando sobre clima para trazer mudança que pode transformar algo mais lá na frente. Então ele traz esse conceito aí, esse texto traz. E aí na página 39 ele pede para você responder de acordo com o contexto do texto que você acabou de ler. Ó. The text above are argumentative because, né? Os textos acima que você acabou de ler, os dois trechos acima que você acabou de ler, ele diz, são argumentativos. Por que eles são argumentativos? Aí você vai escolher uma das letras, que está explicando por que eles são argumentativos. Tá? Letra A, B ou C. Qual delas melhor nos ampara em relação a esses dois trechos aí que foi lido sobre educação? Na number 2 diz, what is the main idea of each text? Né? Quais são os significados, a ideia que esses dois textos trazem, né? Ele pede para você colocar what is the main idea of each text. Então você vai trazer aí duas ideias, né? Coloca aí a ideia número 1 do texto número 1 e a ideia número 2 do texto número 2. Tá? Eles têm algo em comum, mas têm as suas diferenças, certo? E precisam ser vistos aí com um olhar bem criterioso. Number 3, say, underline the author argument on both texts. Underline é sublinhe, né, os argumentos dos autores nos dois textos. Você vai voltar nos textos aqui e você vai sublinhar no texto número 1 qual argumento que o autor usa para dizer é isso que eu acredito ser verdade. E no 2, qual argumento que ele usa, qual o trecho que é argumento, você circula ele aí, tá bom? Number 4.
Diz assim, read the sentence below. Tá? Read the sentence below. Leia as sentenças abaixo. Are they true, fact or conditional? Tá? São fatos verdadeiros ou são condicionais a alguma coisa? Tá? Você deve colocar true fact ou conditional. Tá? Você coloca se o número 1, o caso número 1 é um fato, né, um fato verdadeiro ou são condições. E o número 2, a letra B da mesma forma, tá? Você vai escrever true fact or conditional, ok? Daí, ó, essa imagem aí embaixo é também muito bacana, que ele traz sobre a função do global warming na educação, né? As pessoas estudando como a energia eólica, né, que é produzida, ela pode salvar, pode diminuir o efeito, né, de toda a devastação da natureza, principalmente da questão das águas, né? Vocês sabem que a produção de energia, tanto em usina nuclear como em usinas hidrelétricas, elas desgastam muito o meio ambiente, né? Por todos os processos. E a eólica vem aí para modificar e mostrar que isso tudo é possível, né? Fazer energia sem devastar o meio ambiente. E aí, como a educação ensina isso, né? Que é melhor a gente prover energias renováveis, né? Energias renováveis, usar energias renováveis. E aí, ó, linking words. Ele traz aí abaixo dessa imagem, linking words, other way to express conditions. Ele vai trazer aí, eu falei para vocês que não tinha mais gramática, porque não é gramática, é só uma revisão de duas palavras, unless, in case, tá? Indica condição, tá? Essas duas palavras indicam conditions, condições, tá? Unless, in case indicam condição. Quando ela estiver na frase, que você precisa usar ela para ligar um termo ao outro, orações, textos a outros, uma ideia a outra, mas com condição, expressando condição, certo? São condicionais. E aí ele pediu para vocês usarem logo acima, né? De uma forma bem contextualizada. E agora no número 5, na página de número 40, ele traz para vocês dizendo: rewrite the sentence using unless or in case. Vocês vão escrever essas sentenças, reescrever essas sentenças usando unless, in case. Como assim, professor? Ó, como é que eu ligo? Qual o termo que está ligando um ao outro? Encontrem aí o termo que um contexto liga ao outro. Geralmente depois da vírgula, né? Estão ligando um ao outro. Então você vai conectar o unless ou in case aí nesse caso, tá? Rewrite sentence using unless or in case. Você adequa de acordo com o contexto da frase, certo? Aí você vai fazer isso, aplicar isso na letra A, letra B, letra C, letra D, ok? Na number 6, based of the text from page 39, baseado no texto da página 39, nesse texto aqui, né, que eles dizem texto da página 39, que é esse texto aqui, tá? Ele diz assim, ó. Write an argument text based on the following topic. Every school should promote environment educational. Todas as escolas, né? As escolas elas devem promover um desenvolvimento educacional, uma melhoria. Toda escola deve desenvolver, promover, na verdade, né? Aí tem promote. Deve promover meios e maneiras para que todos tomem consciência de alguns atos que nós precisamos ter. E a escola é responsável por isso, tá? Além do pai e a mãe, mas a escola é a principal responsável, que é ela que traz a existência dos conteúdos que vocês ainda não conhecem, né? Ela que traz a existência para vocês. Na verdade, os conteúdos já existem. A escola coloca existente para vocês, traz para vocês, né? Coloca para vocês todos os conceitos e conteúdos existentes para que a gente consiga
né, transformar e mudar um pouco o nosso conhecimento da educação. E aí ele disse que você deve escrever sobre isso, né? O papel da escola, na verdade, em promover essas mudanças, esse conhecimento educacional, certo? E ele diz, escreva sobre esse tópico. Crie argumentos sobre esse tópico aí. E é muito importante vocês criarem esse argumento aí, tá? Pensando no global warming, pensando na função da escola como um aparato social, né? Um aparato que a função social da escola é aquela que faz com que você desenvolva mais e mais o conceito de cidadão e cidadão consciente dos seus deveres, né? Dos seus direitos e deveres, na verdade, como um todo, certo? Eu gostaria que vocês escrevessem aí um trechozinho de umas 3 ou 4 linhas falando sobre esse tópico que está logo aí, certo? Na página de número 41, a questão 7 diz read a text from the peer. Peer é essa imagem linda aí, tá? Ele diz assim, ó, read the text from a peer and give him or her a feedback on it. In your feedback, make sure you write something it was well done and a point to be developed. Ele pede para você falar um pouco sobre a questão do peer. O que é um peer? Nessa questão eu vou querer só que vocês façam o seguinte. Pesquisem o que é peer e para que serve um peer. E coloquem aí, tá? Ligeiramente a descrição do que é um peer e para que serve um peer. Certo? Na 8 diz assim, ó, since you are also going to have a feedback, take some time to work on your text, considering your peers' comment. Aqui, nessa parte do QR Code, é uma curiosidade que ele traz, tá? Sobre algumas situações da educação como um todo, no geral. Seria bom vocês verem. Toda vez que eu passo o QR Code, professor, mas estava tudo em inglês, mas se vocês não estudarem, não escutarem, não colocarem legenda para ver, vai ficar cada vez mais complicado, tá? Então precisa ver, precisa se adaptar com esse novo sistema, tá bom? Então na 8 ele pede para você, desde que quando você pesquisou a questão do peer, como funciona e tal, ele diz que o seu trabalho, né, do texto faça as considerações e comentários sobre os peers de uma forma geral. Isso aí você já fez lá no 7, então não precisa fazer no 8, tá bom? A imagem desse peer é linda, diga-se de passagem, muito bonita, né? E aí a gente tem, eu não vou debater muito essa questão do peer aqui não, porque aí vocês pesquisem e vocês vão entender o que é o peer, tá? Na página número 42, nós trazemos um texto aí de reflexão, tá? O texto de reflexão, e é um texto de curiosidade e reflexão, que eu posso colocar uma pergunta daí na nossa prova, né, de compreensão de texto, posso sim, por que não? Que esses textos reflexivos são muito importantes. Ele diz, vamos discutir e refletir sobre what are skills we need to be teaching our children. Quais são as habilidades que nós devemos desenvolver para ensinar as crianças? Quem ensina a criança não é só professor não, viu? Vocês que têm irmãos em casa, ensinam. A conduta de vocês ensina. Eu vou dar um exemplo. Aqui em casa eu tenho 2. Tem o Kevin, que é o maior, alguns de vocês conhecem. E tem o menorzinho, o Pedro. Mas tudo que o Pedro, como ele passa a maior parte do tempo com o Kevin em casa, né? Só para trabalhar. Na semana que eu estou mais com ele e à noite também. Mas ele reflete muito o temperamento do Kevin. Ele reflete muito todas as situações que o Kevin faz. Ele reproduz dentro de casa. Então, assim, são as habilidades que o irmão tem, ele está querendo absorver porque ele se espelha nele. Então, não é só professor que ensina. Pai ensina, mãe ensina, tio ensina, o ambiente onde você está ensina. Então, ele pergunta quais são as habilidades que nós devemos desenvolver para ensinarmos, né? Estarmos ensinando as nossas crianças. Aí o texto vem falando sobre isso, né? Vem trazendo essa reflexão.
pra gente, tá bom? Eu preciso que vocês leiam esse texto aí, esse texto muito reflexivo, tem uma imagem aí, né, que fala, aí mostra o professor ensinando, né, apesar de não ser children, criança, mas é um adolescente aí, o professor está ensinando para ela, né, mostrando para ela algumas maneiras diferentes que ela pode aprender o conteúdo, né. Teoricamente estou fazendo leitura da imagem. E aí diz assim, write an idea of text. What should be learned in school? Tá? Qual a ideia do texto? O que precisa ser aprendido? O que precisa ser aprendido na escola? O que a escola precisa ensinar? Tá? Então, duas situações. Qual a ideia central do texto, desse texto de reflexão? E o que a escola precisa ensinar? Certo? Dois tópicos que vocês precisam escrever sobre eles aí abaixo, certo? Na página número 43, fala sobre migrant children may, é outro texto, e esse texto vai falar sobre as crianças podem perder, na verdade, o direito, tá? O direito da escola, elas podem perder o direito da escola, e aí direito do esporte, né? Direitos legais elas podem perder. Isso é muito triste. Crianças migrantes são crianças que vêm de outros países, migram para países estrangeiros, certo? Então, quando eu digo estrangeiro, não é só a gente daqui do Brasil lá para fora, não. Quem vem de lá para cá também é migrante, ok? Então, o texto vai falar sobre isso, muito importante por sinal, e vocês precisam dar uma lida, tá, nele, e responder as questões que seguem abaixo. What is a problem present in the text? E olha, veja que ele está pedindo interpretação de texto. Qual é o problema presente aí no texto, que o texto traz, tá? What cultural impact, né? Quais são os impactos culturais, né, que causam as migration, tá? Quais são os impactos culturais que as migrations causam em uma determinada população ou lugar onde existem imigrantes, tá? Na terceira questão, ele diz, discuss with your group, a gente não discute em grupo, in your opinion, US government action, que é as ações governamentais, né? E ele diz, take notes to support your answer to roll class. Ele pede para você notar alguns trechos das condições que as pessoas migrantes precisam ter para morar em outro país, né? Em relação à educação, a ter educação. Como é que esses migrantes conseguem ter educação? É normal, como qualquer um, por exemplo, se eu quiser ir morar nos Estados Unidos, meus filhos vão ter o mesmo direito ou as mesmas regalias dentro da escola que um nativo, né? E de lá para cá da mesma forma, como é que funciona? É interessante a gente procurar saber, né? Então, pesquisa e coloca aí os tópicos, tá? De como são consideradas essas situações, certo? Aí a gente vai agora para a página número 44, né, que é falando também sobre algo muito importante, is watch the video below discuss with your colleagues, tá? Pede para você assistir esse vídeo aí, ó, esse vídeo bonitinho que tá aqui nessa tarjazinha azul, você digita ele lá, assiste o vídeo, aponta o QR Code, não tem desculpa de dizer que não tá conseguindo, não consegui abrir o vídeo não, ele abre, tá? Que se você tiver no computador e você tiver com o seu livro em PDF, que eu sei que vocês não têm, mas se você pegar, só é copiar esse endereço aí e colocar lá que automaticamente irá abrir. Ó, vou clicar no meu, que ele tem PDF e ele vai abrir o vídeo, tá? O vídeo. Ó. Ele tá abrindo, certo? Assim que ele abrir, eu trago para vocês aqui, ó. Tá? Ó o vídeo aqui. Que ele traz, certo? O vídeo está aqui, ó. UNESCO The Lab Ideas of Lab for Change, certo? Mas aí ele pede para você ver o vídeo, né? Veja o vídeo que foi direcionado. E aí depois que você vê o vídeo, esse videozinho aqui, ele diz, ó, aí abaixo, tá? Your colleagues with the ideas. After that, note down the 17 goals the United Nations has pursued
at sustainable, né? O sustainable development by 2030, ok? Ele pede para você descrever, aí no vídeo vai falar sobre as 17, vocês já viram, a gente, outro dia tem assim, geralmente os textos dizem assim, as 7 maneiras de como mudar isso, são 17 maneiras, tá? De formas de desenvolvimento sustentável que o mundo todo, as nações devem ter até 2030. Essas formas sustentáveis se dão para direito à educação, enfim, são 17. Vocês devem escrever aqui as 17, tá? Descrevam aí as 17, de acordo com o vídeo. Write on conditional for each piece of information of Activity 1. Então, as informações que vocês coletarem aqui, no exercício número 1, as 17 maneiras, tá, de desenvolvimento, vocês vão usar aqui, escolher 4, A, B, C, D, e vão escrever quais são as condições para elas acontecerem, tá? Quais são as condições? Escolha 4 e coloque a condição para essa é isso. Essa só vai acontecer se acontecer isso. Então, vocês vão colocar write one conditional for piece of information exercise 1. Então, vocês têm que colocar uma condição, outra... o tópico que vocês escolherem das 17, se só precisa escolher 4 e vocês escolhem qualquer um, vocês colocam aqui e colocam qual a condição para que isso venha acontecer. O que é que precisa? No próprio texto pode ter a resposta, tá? Número 3. Diz, imagine your group and friends need help. The school in a picture. Olha a escola aí, essa imagem aí. Make a list of things you would do in order to make this a good standard school and UNESCO would require. Você vai olhar para essa imagem e você vai escrever aí na ordem quais são as coisas que a UNESCO diz que tem que ter para se ter uma escola de qualidade. Você vai colocar os tópicos que a UNESCO defende e diz que como é que essas escolas têm que ter até 2030. Professor, preciso colocar os 17 tópicos? Não, você precisa ver o que a UNESCO diz. Isso aqui não é inegociável, tem que acontecer. Então você coloca alguns tópicos aí, certo? O que aqui requer para boa educação. A gente vai para a página número 46. Complete the puzzle, né? As palavras cruzadas aí. E aqui abaixo vem dizendo down, across, tá? Across, nesse sentido aqui, ó. Across, atravessado. Down, de cima para baixo, certo? As palavras que estão na horizontal, across. As palavras que estão na vertical são indicadas pelos números, gente. Se você olhar os números, tá? Systematic instruction. O que é systematic instruction? Na number 1. Você tem que procurar um nome que encaixa aqui, ó. Perfeitamente. Systematic instruction. O que é systematic instruction? Em inglês, o nome tem que estar em inglês também, você coloca aqui, tá? Ele dá dicas do que seria o nome aí, certo? Aí a gente vai agora para a página número 47, que é a revisão de todos os conteúdos que já foram passados, na verdade dos textos. Percebam, tá? Malala's Story. Eu espero que vocês já tenham visto falar sobre Malala, né? Porque Malala é uma jovem, eu não vou contar para vocês, eu já ia contando, não vou contar para vocês. Eu preciso que vocês leiam esse trechozinho aí, tenham curiosidade e procurem quem foi Malala. Quem é Malala e o que ela fez de importante no mundo. Qual foi o prêmio que ela ganhou. Por que tanta polêmica sobre Malala no mundo inteiro, tá? Esse texto é atualíssimo que traz para vocês aí, certo? Ó, tá dizendo Malala is Pakistan girl born in 97. Então ela não é tão velha, é uma menina muito nova, tá? Mas ela revolucionou o mundo de uma forma fantástica. Então, estudem sobre Malala, leiam esse texto aí e respondam as perguntas que estão sendo feitas sobre, tá? Olha só quanta coisa tem para falar, certo? E aí, a pergunta aqui vocês vão ler, né, e vão escrever sobre o que está sendo perguntado aí. Na 2,
make up sentence using words. Então, crie sentenças usando unless. Sentenças sobre Malala, viu? Aí tá dizendo, base the text about Malala. De acordo com o texto que você acabou de ler aqui de Malala, você vai criar sentenças com unless, uma sentença com unless, usando o contexto lá do texto de Malala, uma sentença com in case, uma sentença com if, conditional, lembra? Uma sentença com and, uma sentença com as well, ok? Number 3, complete the sentence. Você vai completar a sentença. Veja que aí está second conditional. Você precisa completar a outra parte da sentença que está faltando, certo? Lembra de usar. O verbo aí está no passado. Você tem que usar o verbo lá, o auxiliar, que é da second conditional, tá? Não vou dizer qual é, mas você precisa lembrar. Volta ao assunto lá, lembra? E responda aí. A, B, C e D, ok? Página de número 49. Nós temos um texto aí. Foi tudo texto. Vocês só viram texto. E vou daqui para frente. A coisa só vai vir texto, tá bom? Texto, alguma coisa de gramática no meio, mas é texto aí. Vocês vão ler esse texto aí, tá? Falando sobre a questão da best seller, tá? About impact the education country's girls' life, tá? É um best seller. Foi tirado de um livro de best seller. E aí vocês leem esse texto aí, tá? E responde as questões a seguir. Answer the question. Vai responder as questões aí A, B, C. E aí a number 6 aqui para finalizar. Discuss in group and write 6 things you learn in this chapter to fill in the chart below. Ó, aqui embaixo tem um diagrama. Vocês precisam colocar no meio, no central do diagrama, na bola maior do meio. Vocês precisam colocar o tema, education. E aí ele está pedindo para vocês colocarem o que vocês aprenderam nesse capítulo. Uma palavra em cada blocozinho desse aí, tá? O que foi que trouxe para vocês esse capítulo de informações, de education? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma big ball, o centro, the center, a big ball. You put the name education. And around the little circles, you put the one word you learn in this chapter, tá? Nas bolinhas que estão ao redor, você vai colocar uma palavra que exatamente descreva tópicos do que a gente estudou nessa unidade, do que você realmente aprendeu, certo? E aí você vai completar o diagrama do estudo da unidade, ok? So, the finish class, ok? Esse é o final da nossa aula. Espero que vocês façam a atividade com calma. Vocês vão assistir essa videoaula agora. Terminou de assistir essa videoaula agora, vocês vão fazer a atividade. Não deixa para fazer depois não, porque senão depois você vai ter que assistir de novo para poder responder. Responde todas as atividades, se dediquem bastante, né? Tudo isso está passando e logo logo a gente vai se encontrar presencialmente. Vocês vão passar por algumas baterias de exercícios, então é preciso que vocês estejam bem afiados naquilo que vocês estão assistindo, certo? Todo esforço é válido. Sentiu dúvida, volta para a questão de novo. Sentiu dúvida até o horário da aula, se você estiver assistindo essa videoaula no horário da aula, que é para você assistir. Você sentiu dúvida, eu estou no grupo do WhatsApp para tirar a sua dúvida, certo? Sobre qualquer questão dessa atividade agora. Vocês provavelmente já vão estar com o cronogramazinho das atividades das provas da semana que vem, né? Vocês vão ter um exercício avaliativo, e muito simples, mas avaliativo, onde vocês vão estar trabalhando todos os conceitos que foram dados, além dos trabalhos que os professores estão passando, certo? Combinado assim? É isso, pessoal. See you next class. A big hug in your heart. Um grande abraço no coração de vocês. Vejo vocês na próxima semana, ok? Bye bye. See you next class.